Saudações, queridos irmãos e irmãs da luz. Sou Meera do Conselho Superior Pleiadiano e me dirijo a vocês neste momento com o coração cheio de amor e ternura. Ainda trabalho em tempo integral com o Conselho da Terra e falo com vocês hoje com uma nota muito elevada. Mas também me aproximo com doçura, porque podemos sentir o quanto a equipe da Terra tem carregado. Podemos sentir quantos de vocês têm tentado viver sua luz dentro de um mundo que muitas vezes faz a luz parecer um incômodo. Quando ouvem as palavras batalha entre a luz e a escuridão, muitos de vocês imaginam algo fora de vocês, algo que devem observar, prever, expor ou derrotar. A verdade em que o coletivo está encontrando sua sombra e a verdade em que o que não está alinhado com o amor está se tornando mais ruidoso antes de se dissolver. Mas quero levá-los ao lugar mais simples porque o lugar mais simples é onde começa sua liberdade. A parte mais profunda dessa batalha é a crença de que a vida é pessoal e que vocês estão separados e que o peso do mundo é de vocês para manejar. Essa crença tem sido a porta de entrada para a terceira densidade. Libertar essa crença é a porta de saída. Nos próximos meses, vocês podem notar que o contraste aumenta. Alguns dias se sentirão brilhantes e estranhamente fáceis, e outros dias se sentirão como se os velhos padrões estivessem tentando arrastá-los de volta aos mesmos aposentos emocionais que pensavam que já haviam deixado para trás. Podem se encontrar revisitando temas que já superaram. A necessidade de provar a si mesmos, a necessidade de ser compreendidos, o medo de decepcionar os outros, o medo de que se descansarem então tudo desmoronará. Por favor, não se julguem quando chegarem essas ondas. Não são prova de que vocês estão falhando. São prova de que algo está saindo do seu sistema e deve passar pela sua consciência enquanto se libera. A primeira libertação é a suave rendição do eu pessoal como a semente do poder. Chega um momento em que vocês percebem que a tensão em sua vida não foi causada pela vida em si, mas pela crença de que vocês eram os que mantinham a vida unida. Quando acreditam que são os fazedores, inconscientemente se tensionam, se contraem, planejam, carregam. Mesmo suas orações podem se tornar esforço porque secretamente estão pedindo ao seu eu pequeno que produza o resultado. E então se perguntam por que estão cansados. Muitos de vocês estão descobrindo que o esgotamento não veio de fazer demais, mas de acreditar que eram a fonte do que estava sendo feito. Foram treinados para olhar para fora em busca do seu bem e para se medir pelas circunstâncias, pela aprovação, pelo dinheiro, pelo desempenho, pelas opiniões dos outros, pela estabilidade dos sistemas, pelo humor do coletivo. Esse treinamento não foi culpa de vocês, foi o currículo da densidade. No entanto, agora estão lembrando, e é uma lembrança profunda de que seu eu verdadeiro não está limitado pela sua educação, seu ambiente ou as condições ao seu redor. O verdadeiro vocês não é um eu pequeno tentando sobreviver. O verdadeiro vocês é a presença do divino expressando-se através de uma vida humana. Quando tocam essa verdade, ainda que brevemente, sentem algo mudar dentro do peito, e o corpo começa a relaxar porque percebe que não está sozinho. Chega um ponto em que vocês percebem que têm carregado responsabilidade por resultados que nunca pediram para ser manejados. Alguns de vocês têm carregado responsabilidade pelas emoções de membros da família, pelas decisões de amigos, pela direção de grupos, pelo estado do mundo, pela cura de pessoas que não escolheram a cura, e fizeram isso porque se importam. Mas também o fizeram porque o velho padrão lhes ensinou que amor significa carregar. Por favor, escutem-me claramente. O amor não requer peso. O amor não exige que se tornem o recipiente para o medo de todos os outros. Nas próximas semanas, sua libertação parecerá deixar o que nunca foi seu com gentileza, sem culpa, sem explicação. À medida que a sensação de um fazedor pessoal se dissolve, a vida se reorganiza sem resistência, e vocês começam a notar um tipo diferente de movimento. Muitos de vocês estão notando que quando a necessidade de manter as coisas juntas relaxa, a vida não desmorona. Torna-se mais precisa. As oportunidades aparecem sem que as persigam. As soluções chegam sem que as forcem. As conversas acontecem no momento em que são necessárias, e as palavras corretas vêm através de vocês com surpreendente doçura. Esta é uma das formas como a frequência mais alta se sente. Não é mais barulhenta, é mais suave, não empurra, guia. Começam a notar que a guia já não chega como pensamento ansioso ou decisão constante, mas como uma inevitabilidade tranquila que os move sem esforço. Podem sentir-se subitamente atraídos a ligar para alguém, e a ligação importa. Podem sentir-se guiados a descansar, e o descanso os restaura de uma maneira que o sono nunca fazia antes. Podem sentir-se guiados a dizer não, e o não é limpo, não é cortante, não é defensivo. Podem sentir-se guiados a mudar um hábito e o fazem sem drama.
Isto não significa que vocês estão se tornando passivos, significa que estão se alinhando. Em alinhamento, a ação não é tensão, é fluxo. Muitos de vocês também estão aprendendo que a batalha tenta engajá-los através da urgência. Nas próximas semanas, a mente coletiva tentará convencê-los de que vocês devem reagir, de que devem consertar, de que devem escolher um lado em cada discussão, de que devem consumir cada peça de informação para permanecer seguros. Por favor, lembrem-se do que estão aprendendo. Podem cuidar sem carregar, podem presenciar sem absorver, podem servir sem sacrificar seu sistema nervoso. Está permitido recuar do ruído, está permitido ser simples, está permitido estar tranquilos. Está permitido deixar que sua vida interior seja a fonte de sua força, em vez de ser a vítima de eventos externos. Podem sentir uma facilidade desconhecida, como se a parte de vocês que sempre se tensionou finalmente tivesse sido permitida descansar. A princípio, essa facilidade pode parecer estranha, porque alguns de vocês viveram em tensão por tanto tempo que relaxar parece faltar algo. Se isso acontecer, respirem. Coloquem uma mão sobre o coração. Digam ao corpo suavemente que é seguro suavizar-se. É assim que reeducam o sistema nervoso para viver em uma frequência mais alta. Não forçando positividade, mas permitindo que a paz se torne normal. Por favor, saibam e compreendam o quanto os amamos e os apreciamos. Estão aprendendo a se colocar em sua verdade divina e propósito divino, e serão reconhecidos por isso. Não pelo aplauso do mundo, mas pela estabilidade interior que começa a sustentá-los desde dentro. E à medida que se assentam nessa primeira libertação, descobrirão que a próxima porta se abre naturalmente porque, quando deixam de personalizar sua própria vida, começam a deixar de personalizar aquilo a que chamaram escuridão. Ao saírem do velho hábito de viver como um fazedor pessoal, começam a notar algo muito importante. O que costumava parecer escuridão frequentemente se sentia assim porque era tratado como algo pessoal. Parecia ter mente, objetivo e uma inteligência dirigida a vocês. Parecia ter nome, rosto e propósito. E quando vivem dentro desse quadro, não apenas se cansam de suas próprias responsabilidades, também se cansam de carregar um oponente invisível em sua consciência. Em breve podem ver histórias externas tornarem-se mais dramáticas, mais emocionais, mais polarizadoras, e podem sentir o impulso de rastreá-las, analisá-las e reagir a elas. Alguns de vocês estarão tentados a acreditar que sua vigilância é sua proteção. Por favor, lembrem-se do que estão aprendendo agora. Sua vigilância pode facilmente tornar-se o cordão que os prende àquilo que temem. Há um tipo de atenção que alimenta a ilusão. Há um tipo de observação que é tranquila, clara e livre. O que estão aprendendo é a diferença. Quando deixam de atribuir identidade às expressões de densidade mais baixa, perdem a capacidade de permanecer ancorados em seu campo. Isto não é negação. Isto não é fingimento. É o reconhecimento tranquilo de que o que não é do amor não tem verdadeira identidade própria, e, portanto, não pode ocupar residência no santuário do seu ser, a menos que vocês lhe deem um lar por meio da crença, da fascinação, da indignação ou do medo. Chega um momento em que param de lhe dar esse lar, não por força, mas por desinteresse e por visão superior. Muitos de vocês personalizaram a escuridão através de pessoas, de grupos, de membros da família, de líderes, de colegas de trabalho, de estranhos na internet e até através de vocês mesmos. Disseram, esta pessoa é o problema, ou aquele grupo é o problema, ou minha mente é o problema, ou meu passado é o problema. E então tentaram lutar contra o problema como se fosse uma pessoa que pudessem derrotar. No entanto, o que estão deixando para trás é a crença de que a distorção é uma pessoa. O que têm enfrentado é um padrão hipnótico coletivo, um acordo universal na separação, uma crença de que há dois poderes, duas fontes, duas realidades. E no momento em que o nomeiam dessa maneira impessoal, universal, não propriedade de nenhum indivíduo, o removem do espaço pessoal onde pode enganchar vocês. Há alívio quando param de perguntar por que algo existe e notam que não pode permanecer quando já não o envolvem. A velha densidade treinou a mente para exigir explicações. Por que isto aconteceu? Quem fez isto? O que está por trás disto? De pequenas maneiras isso pode ser prático, mas espiritualmente torna-se uma armadilha porque a busca pelo porquê frequentemente os mantém a olhar fixamente a aparência até que ela pareça mais real do que o amor que poderia dissolvê-la. Chega um momento em que percebem que têm alimentado um fogo ao olhá-lo, nomeá-lo e voltar-se a ele, e nesse momento escolhem algo mais gentil. Voltam-se para dentro, retornam ao seu centro,
Lembram que sua verdadeira vida não se vive dentro da história. A escuridão não se dissolve através da confrontação, da exposição ou do argumento, mas através da ausência de crença de que ela tem propósito ou poder. Isto não significa que devam aceitar o dano. Não significa que devam tolerar o que não está alinhado. Significa que não precisam carregá-lo como uma inteligência viva em seu sistema nervoso. Podem estabelecer limites sem ódio. Podem falar a verdade sem raiva. Podem afastar-se sem fazer um inimigo. Esta é uma das habilidades mais avançadas da equipe terrestre. Recusar-se a personalizar o que é impessoal. Recusar-se a odiar o que está vazio. Recusar-se a lutar contra o que colapsa quando não se acredita. À medida que a carga emocional é retirada, o que uma vez se sentiu opressor colapsa tranquilamente sem resistência. Podem notar isso em sua vida diária. Algo que costumava ativá-los aparecerá e sentirão o velho impulso de tensionar-se e reagir, e então algo novo acontece. Simplesmente não se movem por dentro. A sensação sobe e passa. O pensamento chega e se dissolve. A história tenta se formar e não consegue se sustentar. Podem até se surpreender com a rapidez com que voltam à paz. Isso não é porque tenham se tornado insensíveis. É porque estão se tornando livres. Alguns de vocês estão vendo que o que se sentia ameaçador só persistia porque lhe foi dado um rosto, um motivo ou uma história. Quando esses caem, o medo não pode permanecer. O medo precisa de um objetivo. O medo precisa de uma narrativa. O medo precisa da sensação de que estão sozinhos em um universo hostil. No entanto, não estão sós e nunca estiveram. Seus amigos e família galácticos estão com vocês, sim, mas mais importante, a presença do divino vive no centro do seu ser, e essa presença não está negociando com a escuridão, simplesmente é. Quando descansam ali, a batalha muda de forma. Podem descobrir que o que antes exigia atenção agora passa através da consciência como o clima, sem deixar rastro. Isso não é passivo, isso é mestria. A mente em densidade mais baixa acredita que se não reagirem não estão seguros. Mas sua alma sabe que a reação é como são colhidos pela ilusão. Os próximos 3 meses lhes oferecerão muitas oportunidades para praticar isso. Podem ver manchetes impactantes, conversas emocionais, ondas repentinas de medo coletivo, e estarão tentados a entrar na tempestade. Em vez disso, queridos, lembrem-se do clima. Uma tempestade pode ser barulhenta, mas não é pessoal, e vocês não têm que se tornar ela. Por favor, saibam também que uma das formas como a escuridão tenta sobreviver é convencendo-os de que devem odiá-la. O ódio é a velha cola. A indignação é o velho combustível. Quando estão indignados, ainda estão atados. Quando têm medo, ainda estão atados. Quando estão obcecados, ainda estão atados. A libertação chega como neutralidade que é calorosa, como clareza que é amável, como limites que são limpos. Quando não atribuem identidade própria à distorção, não a alimentam, e ela não tem para onde ir. E à medida que praticam essa despersonalização, notarão a seguinte mudança emergir naturalmente, porque quando a escuridão já não é pessoal, a bondade também não é. E começam a sair do hábito exaustivo da polaridade moral, onde tudo deve ser classificado e julgado antes que possam se sentir seguros. Vocês viveram dentro de um mundo que os treinou para classificar tudo em categorias opostas porque a mente em densidade acredita que pode sobreviver através do julgamento. Acredita que se puder rotular algo como bom ou mal, seguro ou inseguro, certo ou errado, então tem controle. Por isso o coletivo se torna tão intenso quando a mudança acelera. A velha mente tenta recuperar o controle através da polaridade moral. Quer um vilão e um herói. Quer um lado. Quer certeza e quer medi-los e quer que se meçam a si mesmos. Queridos, o próximo ano lhes mostrará quão barulhenta a polaridade pode ficar quando está perdendo poder. Podem ver discussões que não têm espaço para ouvir. Podem ver comunidades espirituais fragmentarem-se por opiniões. Podem sentir que a relação de um ente querido tensiona porque alguém precisa que concordem com ele para se sentir seguro. Por favor, não se assustem com isso. Esta é a turbulência superficial de um despertar mais profundo. O convite para vocês não é tornar-se indiferentes, mas tornar-se livres. Muitos de vocês estão sentindo quão cansativo tem sido posicionar-se constantemente em uma escala interna de correção, progresso ou acerto, e quão libertador é quando essa medição simplesmente para. Chega um momento em que percebem que têm tentado ganhar paz sendo corretos e começam a ver que a paz não vem como uma recompensa pelo comportamento correto. A libertação se aprofunda quando já não precisam classificar as experiências como lições aprendidas ou lições falhadas porque começam a sentir que a própria consciência é o movimento. Não tem que transformar cada momento em um teste. Não tem que transformar cada sentimento em um veredicto.
Não tem que transformar cada pensamento em uma profecia. Há uma maneira mais gentil. Chega um momento em que podem ver uma emoção surgir e, em vez de julgá-la, simplesmente anotam. E nessa observação começa a afrouxar. No momento em que deixam de se condenar por serem humanos, sua humanidade se torna a ponte para sua divindade. Podem notar um amolecimento do comentário interno à medida que a compulsão de avaliar o progresso espiritual se desvanece, substituída por uma presença tranquila que não se mede contra padrões imaginados. Esse amolecimento pode parecer perder motivação porque o velho eu usava a pressão como combustível. Mas o que estão encontrando agora é um combustível mais verdadeiro: amor. O amor não os açoita. O amor não os ameaça. O amor não lhes diz que devem ser mais evoluídos para serem dignos. O amor simplesmente os convida para casa. Quando permitem esse convite, descobrirão que o crescimento continua, mas se torna orgânico, como um jardim que desabrocha porque está quente, não porque foi forçado. Chega a um lugar tranquilo, onde já não se sentem obrigados a defender suas escolhas ou explicar seu caminho porque nada dentro de vocês se sente em risco. Alguns de vocês passaram a vida explicando-se à família, aos amigos, aos professores, aos parceiros, aos empregadores e até ao invisível. Tinham que explicar por que são sensíveis, por que precisam de tranquilidade, por que não apreciam certas multidões, por que se sentem chamados a servir, por que não se encaixam nas expectativas habituais. Nas frequências mais altas não precisarão explicar sua essência, simplesmente a viverão, e aqueles que ressoarem os reconhecerão. Ao liberar a polaridade, saem da comparação não apenas com outros, mas com versões passadas de si mesmos. Isto é muito importante. A mente na densidade ama comparar. Costumava ser melhor, costumava ser mais espiritual, costumava ser mais feliz. Outras pessoas estão fazendo isso de forma mais correta. A comparação os mantém no tempo. A comparação os mantém na história. Por favor, lembrem-se de que uma das formas mais sutis de escuridão é a crença de que vocês estão certos e os outros estão errados. Essa crença pode vestir roupas santas, pode soar como virtude, pode soar como missão. No entanto, ainda divide, e a divisão é a velha frequência. A batalha entre a luz e a escuridão não se ganha tendo a opinião correta. Ganha-se liberando a necessidade interna de estar contra alguém para defender a verdade. A verdade não requer um inimigo. O amor não requer um alvo. Nos próximos 3 meses podem ter oportunidades para praticar isso de maneiras pequenas e ordinárias. Podem ser mal interpretados. Podem ser criticados. Podem ser convidados a discussões. Podem ser pressionados a tomar uma postura que se sente apertada dentro de seu corpo. Ouçam seu corpo. Seu corpo está se tornando um instrumento de verdade. Quando algo está alinhado, seu corpo se suaviza. Quando algo não está alinhado, seu corpo se aperta. Usem isso. Não precisam participar de cada polarização. Podem escolher a paz sem ser passivos. Podem escolher clareza sem ser cruéis. E à medida que esse hábito de polaridade moral se desvanece, notarão quanto de sua reação foi alimentada pelo julgamento. Porque a reação muitas vezes começa com um pensamento. Isto não deveria ser. E quando esse pensamento se dissolve, a reação perde sua base. Por isso, a próxima porta se abre na maestria de retirar energia da reação. Queridos, se há um padrão que mantém até as almas avançadas atadas à 3ª densidade e os corredores mais baixos da 4ª densidade, é a reação. A reação parece inofensiva porque se sente natural. Parece participação. Parece proteção. No entanto, a reação é um gancho. A reação arrasta sua consciência para a aparência, e uma vez que estão dentro da aparência, a aparência começa a parecer realidade, e então vivem desde a defesa em vez de desde a verdade. Muitos de vocês provavelmente notarão agora que o campo coletivo está testando os padrões de reação com mais intensidade. Isso não significa que estejam falhando, significa que sua maestria está sendo convidada a avançar. Podem notar ondas emocionais repentinas sem causa clara. Podem notar irritabilidade, inquietação ou uma urgência de deslocar-se, discutir, consertar ou fugir. Podem notar que as pessoas ao seu redor estão mais reativas e que seus sistemas nervosos lhes pedem que se juntem a elas em sua tempestade. Por favor, lembrem-se de que não precisam entrar em sua tempestade ou adotar a urgência deles para serem amorosos ou conscientes. A reação vincula a consciência ao tempo, à história e à urgência, e por isso os mantém na densidade. A reação diz, algo está errado agora mesmo e devo responder imediatamente. Não deixa espaço para que a inteligência superior se mova. Não deixa espaço para a graça. Não deixa espaço para a solução tranquila que surge quando não estão forçando. Quando a reação está ausente, regressam instantaneamente a um presente mais profundo.
regressam ao campo onde podem ver, e desde esse campo muitas coisas se resolvem sem vocês. À medida que a reação diminui, o corpo começa a se sentir mais seguro, não porque as circunstâncias tenham mudado, mas porque a tensão termina. Estão aprendendo que a segurança não é principalmente uma circunstância, é um estado. Por isso, duas pessoas podem caminhar através do mesmo momento, e uma está aterrorizada enquanto a outra está tranquila. A tranquila não é ignorante. A tranquila está ancorada. Em seu ancoramento tornam-se uma presença estabilizadora para outros, não ensinando-lhes, mas sendo firmes na tempestade. Por favor, não subestimem o poder disso. Estão reconhecendo com que frequência a reação se confundia com compromisso. Alguns de vocês acreditavam que se não reagissem não lhes importava. Acreditavam que se não se sentissem indignados eram complacentes. Acreditavam que se não respondessem imediatamente eram irresponsáveis. Essas crenças os mantiveram cansados. Mantiveram seu sistema nervoso alerta. Mantiveram sua energia dispersa. Podem cuidar e ainda assim estar tranquilos. Podem ser responsáveis e ainda assim estar tranquilos. Podem estar dedicados e ainda assim ter paz. Muitas situações se resolvem sozinhas quando vocês já não as envolvem, e isso pode parecer impactante no início. Podem ver um problema que antes teriam perseguido e agora fazem uma pausa, e na pausa aparece uma solução. Podem ver um conflito que antes alimentariam com sua atenção e agora não o alimentam e ele perde impulso. Podem notar que algumas pessoas já não conseguem discutir com vocês porque vocês não estão fornecendo a energia para a discussão. Isso não é evasão, isso é clareza. Alguns de vocês estão sentindo uma pausa abrir-se dentro de situações que antes desencadeavam resposta imediata, como se o tempo mesmo tivesse desacelerado o suficiente para que permaneçam intactos. Essa pausa é um presente. É um dos sinais de que sua consciência está se elevando acima da mente reflexiva. Também é uma das formas em que reconhecerão que estão cruzando o limiar da quarta densidade inferior para uma faixa mais alta. Já não estão compelidos. A compulsão pertence à densidade. A escolha pertence à liberdade. Nessa pausa podem descobrir que não responder não é evasão, mas uma forma mais profunda de ver. Há uma diferença entre suprimir sua verdade e permitir que a verdade surja da quietude. A supressão aperta. A quietude abre. A supressão é medo. A quietude é confiança. Quando descansam dentro da pausa, podem sentir o que é seu fazer e o que não é seu fazer. Podem sentir quando uma conversa precisa de um limite e quando precisa de silêncio. Podem sentir quando uma correção é necessária e quando é simplesmente reação disfarçada de retidão. Por favor, queridos, pratiquem isso com gentileza. Não precisam tornar-se perfeitos na não reação. Estão repadrinizando anos, vidas de reflexo. Quando reagirem, notem-no com amabilidade. Não se repreendam. Simplesmente regressem. Regressam à sua respiração. Regressam ao seu coração. Regressam à consciência que observa. O observador é livre. O observador é luz. O observador é a parte de vocês que não se deixa arrastar para a batalha, porque sabe que a batalha não é real da maneira que a mente acredita. Há algo mais que estão aprendendo aqui, e é muito sutil. A velha consciência acredita no poder de empurrar energia para os problemas, em usar a vontade ou a força mental para mudar aparências. Esta é uma das raízes ocultas da reação. Quando algo parece errado, a mente acredita que deve aplicar poder, e se não pode aplicar poder, entra em pânico. Contudo, a forma superior não é o poder, é o alinhamento. Quando se alinham com a presença interior, não tem que empurrar contra o que vem. Descansam na verdade, e a verdade se revela a si mesma como a dissolução do falso. Por isso sua quietude pode ser sentida como um trovão, porque não está vazia, está cheia de uma autoridade tranquila que não discute. Reconhecerão essa autoridade por como ela se sente. Não é forçada, não está tensa, não exige um resultado. Simplesmente se mantém, e ao manter-se a ilusão perde apoio. Nas próximas semanas, quando sentirem a urgência de fazer algo imediatamente, experimentem uma prática simples. Façam uma pausa longa o suficiente para sentir seus pés. Deixem sua respiração descer mais. Perguntem por dentro o que é verdadeiro agora mesmo, e então escutem não por palavras, mas pela facilidade que vem quando tocam a verdade. Desde essa facilidade, a ação pode surgir e, se surgir, será limpa, simples e efetiva, porque não estará alimentada pelo medo. E à medida que a reação afrouxa, encontrarão que outra crença profunda começa a dissolver-se, porque a reação foi alimentada pelo pensamento de que algo fora de vocês está causando sua experiência. Quando já não reagem, começam a ver mais claramente que seu estado interno não precisa ser ditado por condições externas. Isso abre a próxima porta, renunciar à crença na causa externa. À medida que se tornam menos reativos, começam a notar algo profundo.
Muito da reação estava enraizada na crença de que algo fora de vocês estava causando seu estado interno. Vocês acreditavam que as notícias causavam seu medo. Acreditavam que uma pessoa causava sua raiva. Acreditavam que a economia causava sua insegurança. Acreditavam que seu passado causava seu presente. Acreditavam que seu corpo causava seu estado de ânimo, e porque acreditavam em uma causa externa, viviam como um efeito. Queridos, não são um efeito, são um ponto radiante de consciência, e a consciência é muito mais soberana do que lhes ensinaram. No próximo capítulo também podem ter que ver o coletivo tentar se hipnotizar através da causa e efeito. Podem ouvir explicações intermináveis. Isto aconteceu por culpa deles. Sentimos isto por culpa daquilo. Devem ter medo porque o mundo é instável. Por favor, não envergonhem ninguém por viver desta maneira. Tem sido a educação normal da experiência humana. Contudo, vocês estão aqui para se graduar. A graduação não exige deixar a Terra. Exige deixar a crença de que as aparências da Terra definem sua realidade. A dependência sutil de explicações externas mantém a consciência focada para fora e atrasada. Muitos de vocês têm tentado tornar-se livres reorganizando circunstâncias, mudando de emprego, mudando de parceiros, mudando de locais, mudando rotinas, mudando dieta, mudando fontes de informação, mudando práticas espirituais. E embora algumas dessas mudanças possam ser úteis, nenhuma delas pode dar-lhes o único que verdadeiramente procuram: estabilidade interna. A estabilidade interna não é entregue pelas condições. Revela-se quando deixam de conceder às condições a autoridade para decidir quem são. Chega um momento em que percebem quanta energia foi gasta rastreando causas que nunca curaram nada. Alguns de vocês passaram anos tentando entender o que os fez assim, o que causou sua sensibilidade, o que criou seu medo, o que desencadeou sua tristeza, e a busca os manteve num loop. A compreensão pode ser útil, mas há um ponto em que a compreensão se torna uma jaula, porque os mantém vivendo, como uma pessoa com uma história em vez de como uma presença com uma conexão viva à fonte. Estão começando a sentir a diferença. Estão começando a sentir que as explicações não consolam a alma. A presença consola a alma. À medida que a causa externa se dissolve, um centro interno estável torna-se inconfundível. Podem senti-lo como um lugar tranquilo atrás de seus pensamentos, como uma quietude no coração, como uma suavidade no ventre, como uma sensação de que estão sustentados. Muitos de vocês estão sentindo uma independência calma formando-se por dentro, onde as circunstâncias perdem sua autoridade para definir seu estado interno. Esta é uma das mudanças mais importantes da próxima fase da ascensão. Estão mudando de ser influenciados para estar ancorados. Estão mudando de ser arrastados para estar presentes. O medo desvanece naturalmente quando nada fora de vocês é visto como capaz de iniciar a experiência. Isto não significa que nada aconteça no mundo. Significa que sua realidade interna já não é ditada pelo que acontece. Podem responder sabiamente às situações sem ser possuídos emocionalmente por elas. Podem tomar passos práticos sem viver em pânico. Podem estar informados sem se consumirem. Esta é a adultez espiritual. Esta é a maturidade da semente estelar que lembra: minha fonte está dentro de mim, minha guia está dentro de mim, minha vida é vivida de dentro. Durante as próximas semanas provavelmente notarão que alguns velhos medos perdem sua carga. Uma manchete que antes lhes tiraria o fôlego agora pode soar distante. Uma pessoa que antes podia provocá-los agora pode parecer neutra. Um cenário futuro que antes os perseguia agora pode parecer um pensamento passando por um grande céu. Por favor, celebrem essas mudanças em silêncio. São sinais de libertação. São sinais de que estão deixando para trás o velho pacto de luta, onde a vida é uma sequência de forças agindo sobre vocês, e estão entrando no pacto da graça, onde vivem desde a presença interna que governa sem tensão. Há um refinamento importante aqui, porque alguns de vocês foram ensinados que a vida é governada inteiramente por lei. Lei do karma, lei da compensação, lei do castigo, lei da recompensa. Podem ter carregado o sentimento de que, se derem um passo em falso, a vida os acertará de volta, ou que se outros fizerem mal, os acertarão, e que sua segurança depende de prever corretamente as leis. Esta é outra forma de causa externa. Mantém vocês observando o mundo exterior como uma sala de tribunal à espera de um veredicto. Em consciência superior começam a sentir algo mais gentil e muito mais poderoso do que a lei: graça. A graça não é o cancelamento da sabedoria. É a inteligência do divino movendo-se sem seus cálculos baseados no medo. Quando vivem na graça, não estão esperando ser punidos ou recompensados. Não estão esperando que o universo prove que tem razão. Estão vivendo desde um alinhamento interno que corrige naturalmente o curso.
Por isso alguns de vocês estão vendo o karma se dissolver rapidamente agora, porque o que vocês chamavam de karma frequentemente era simplesmente o ímpeto da crença. E quando a crença muda, o ímpeto muda. Nos próximos meses, podem notar padrões terminando que uma vez levaram anos para resolver, não porque os forçaram, mas porque deixaram de alimentá-los com medo e atenção. E por favor lembrem o que acontece quando atribuem uma causa a uma pessoa. No momento em que acreditam que uma pessoa é a fonte da sua carência, seu sofrimento, seu atraso ou sua injustiça, vocês se prendem a ela através da sua própria atenção. Renunciam à sua soberania. Também criam um bumerangue de consciência porque o julgamento que enviam nunca realmente alcança a alma do outro. Acerta o próprio conceito e então retorna para perturbar a sua própria paz. Por isso os encorajamos a ver a verdadeira identidade de todos os seres, até daqueles com quem não concordam. Porque não se trata de desculpar o comportamento, trata-se de libertar o seu próprio campo do emaranhado. À medida que avançam os dias, pratiquem pequenos atos de giro interno. Quando se sentirem puxados para fora pelo medo, girem para dentro, para a verdade mais simples que conhecem, que o amor é real, que a sua vida tem significado, que são guiados, que são apoiados. Vocês não têm que se forçar a acreditar, simplesmente têm que se lembrar. A memória é uma frequência. Quando lembram, seu campo se reorganiza. Quando lembram, sua mente se aquieta. Quando lembram, deixam de buscar uma causa fora e começam a sentir a causa dentro. A inteligência tranquila que os tem respirado desde o início. E à medida que essa causação interna se torna familiar, notarão outro apego sutil caindo porque a mente que acredita em causa externa também acredita que deve ter razão para estar segura. Isso abre a porta seguinte: deixar ir a necessidade de ter razão, ser bom ou ser evoluído. Ao libertarem a crença em causa externa, começam a sentir menos necessidade de se defender contra a vida, e isso naturalmente os leva a um limiar muito terno. A necessidade de ter razão, a necessidade de ser bons, a necessidade de ser vistos como evoluídos. Muitos de vocês vieram à Terra com corações sinceros. Queriam ajudar, queriam curar, queriam deixar as coisas melhores do que as encontraram. Alguns de vocês se sentirão humildes, não de uma maneira dolorosa, mas de uma maneira purificadora, porque estão sendo convidados a deixar de representar sua luz e simplesmente vivê-la. Esforçar-se para ser espiritualmente correto recria silenciosamente tensão ao nível de sobrevivência. Podem sentir isso no corpo. O corpo se contrai quando estão tentando ter razão. A respiração fica superficial quando estão tentando ser bons. O coração se sente protegido quando estão tentando ser vistos como evoluídos. Podem não notar isso a princípio porque a mente pode fazer soar nobre, mas seu sistema nervoso conhece a diferença entre amor e pressão. O amor é espaçoso, a pressão está contraída. Se quiserem uma bússola simples nos próximos meses, deixem que seu corpo lhes diga quando se desviaram para a atuação. Podem sentir tristeza e ainda assim ser fortes. Podem sentir confusão e ainda assim estar guiados. As frequências mais elevadas não exigem perfeição, exigem honestidade. Há um descanso profundo quando já não precisam justificar sua compreensão ou provar seu crescimento a si mesmos ou a qualquer outra pessoa. Muitos de vocês têm vivido como se estivessem em uma sala de aula espiritual constante, esperando ser avaliados. Avaliaram-se pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas reações, pelas suas dúvidas e esqueceram que o divino não se relaciona com vocês como um juiz. O divino se relaciona com vocês como uma presença, como amor, como companhia, como um lar interior. Quando deixam de se avaliar, finalmente podem aprender. Quando deixam de se avaliar, finalmente podem receber. A presença estabiliza os outros sem esforço quando nada está sendo demonstrado. Este é um segredo que o ego não entende. O ego acredita que deve ensinar, convencer, corrigir ou atuar para ajudar. Contudo, sua presença ajuda mais quando não é forçada. Quando estão descansando, oferecem descanso. Quando estão tranquilos, oferecem calma. Quando são honestos, convidam à honestidade. Por isso, alguns de vocês notarão nos próximos meses que as pessoas vêm até vocês não porque tenham as palavras perfeitas, mas porque sua energia se sente segura. Por favor, deixem que isso aconteça naturalmente. Vocês não têm que se tornar mestres para ser de serviço. Simplesmente têm que ser verdadeiros. Alguns de vocês também estarão tentados a defender sua espiritualidade quando ela for questionada. Podem ser desafiados por pessoas que não entendem seu caminho. Podem ser criticados por sua sensibilidade, sua intuição, seu desejo de paz. Aqui é onde o velho padrão tenta regressar. Se eu puder ter razão, eles se deterão. No entanto, a alma não precisa ganhar discussões. A alma não precisa de validação.
Chega um momento em que podem deixar que o mal-entendido esteja presente sem convertê-lo em uma ameaça. Quando podem fazer isso, são livres. Também há uma liberdade que vem quando deixam de maltratar outros em sua mente. Muitos de vocês não tiveram intenção de ferir. No entanto, têm carregado veredictos internos, rotulando alguém como ignorante, corrupto, adormecido, sem esperança ou perigoso, e então perguntando-se por que seu próprio coração se sente pesado. Quando atribuem identidade fixa a outro, não estão vendo seu verdadeiro ser, e essa distorção não toca a sua alma, mas perturba sua paz. Nos próximos meses, pratiquem uma gentileza simples. Quando notarem um julgamento, não lutem com ele. Simplesmente deixem-no ir e retornem à verdade de que cada ser tem uma identidade mais profunda do que seu comportamento atual. Ao liberar a identidade espiritual, chegam a descansar como ser em si, sem comparação, hierarquia ou autoavaliação. Sua autenticidade torna-se sem esforço quando nada está tentando qualificar-se como suficiente. Este é uma mudança muito bonita. É como tirar uma fantasia que esqueceram que estavam usando. Podem sentir-se mais suaves, podem sentir-se mais tranquilos. Podem sentir-se menos interessados em impressionar alguém, e isso não é declínio, isso é ascensão. Estão movendo-se de uma vida de esforço para uma vida de presença. Durante os próximos meses, observem com que frequência a mente tenta criar uma nova identidade da espiritualidade. Pode dizer, sou o que sabe, ou sou o que vê, ou sou o que superou. Sorriam gentilmente quando notarem isso. Depois retornem à verdade mais simples. São uma centelha do Criador Divino, e seu valor não se ganha através da realização. São amados porque existem. São apoiados porque são parte do todo. E à medida que essa necessidade de ter razão se dissolve, descobrirão que ficam mais tranquilos por dentro porque grande parte do ruído interno era a tentativa de manejar sua imagem. Quando a imagem já não importa, o silêncio torna-se acessível, não como uma fuga, mas como um estado vivo. Isso abre a porta seguinte: entrar no silêncio como uma forma de ser. Chega um momento em que deixam de tentar entender o que está acontecendo, e nesse gentil deixar ir, notam que algo dentro de vocês finalmente descansa. Podem ter passado anos buscando o silêncio como uma experiência, como se tivessem que criar as condições perfeitas, a meditação perfeita, a mentalidade perfeita. No entanto, o silêncio não exige perfeição. O silêncio se revela quando deixam de negociar com sua própria experiência. É a ausência de discussão interna. É o momento em que deixam de explicar a vida a si mesmos. Queridos, os próximos 3 meses deixarão claro o valor do silêncio. À medida que as frequências se elevam, à medida que a consciência se eleva, sentirão tudo mais. Sentirão mais a beleza e também sentirão mais o ruído. Podem notar que certas conversas os esgotam em minutos onde antes levavam horas. Podem notar que os espaços cheios de gente parecem mais barulhentos. Podem notar que seu corpo lhes pede que diminuam o ritmo, simplifiquem, escolham o que é nutritivo. Isto não significa que estejam ficando fracos. Significa que estão ficando refinados. Estão se sintonizando. O silêncio vive onde a experiência já não é explicada. Alguns de vocês notarão isso em momentos muito ordinários, lavando as mãos, caminhando para seu quarto, fazendo chá, olhando pela janela, deitados na cama antes de dormir. Não estão tentando fazer silêncio. Simplesmente fazem uma pausa longa o suficiente para que o comentário interno se detenha. Para alguns de vocês, isso se sentirá como a primeira vez que estiveram sozinhos consigo mesmos sem julgamento. Deixem que isso seja eterno. Deixem que isso seja sagrado. O silêncio não está vazio. O silêncio está cheio de presença, está cheio de orientação. Está cheio de uma inteligência tranquila que não grita. Alguns de vocês entenderão por que o chamamos de trovão, mesmo sendo silêncio. É porque a orientação que vem dessa presença não é fraca, não é tímida, não negocia com o medo, é poderosa sem força. E quando se move através de vocês, pode reorganizar uma vida inteira sem luta. No entanto, raramente chega com drama. Chega como um sino claro por dentro, como um sim constante, como um não tranquilo, como um sentimento de paz que não precisa de explicação. A mente espera que a orientação grite no mesmo tom que a ansiedade, mas a alma reconhece que a verdadeira orientação é tranquila. Nos próximos meses, se encontrarem procurando sinais freneticamente, retornem ao silêncio e deixem que o trovão seja a calma que retorna. Por isso, quando entram em silêncio, mesmo que por alguns minutos, podem sentir como se um peso fosse levantado do peito, ou como se a mente já não os estivesse pressionando. Podem sentir isso como uma suavidade no ventre, uma profundidade na respiração, uma sutileza de calor no coração. Não precisam nomeá-lo. Simplesmente têm que permiti-lo. Percebem que chegaram aonde estavam tentando ir.
Muitos de vocês têm procurado um momento futuro quando tudo estará resolvido, quando finalmente se sentirão seguros, quando a ascensão parecerá concluída. No entanto, no silêncio descobrem que a segurança mais profunda já está aqui. Nunca esteve no futuro. Nunca esteve em um resultado. Está na presença que permanece quando deixam de perseguir. Isso não significa que deixem de viver. Significa que deixam de inclinar-se para a vida como se tivessem de apanhá-la. Podem deixar que a vida venha até vocês. A vida continua sem comentário interno. Podem surpreender-se com isso. Podem estar falando, trabalhando, criando, cuidando de outros e, ainda assim, dentro há uma tranquilidade. Essa tranquilidade não é insensibilidade, não é dissociação, é clareza. É a parte de vocês que não se deixa arrastar por cada pensamento. Este é um dos grandes presentes da frequência mais elevada. Podem estar presentes sem serem consumidos. O silêncio começa a aparecer em momentos cotidianos, não apenas na meditação. Alguns de vocês têm acreditado que a escuta espiritual só acontece em prática formal. Mas a verdade é que o divino fala mais claramente quando vocês são simples. Fala quando não estão tentando. Fala quando não estão testando nada. Fala quando não estão exigindo uma resposta. Nas próximas semanas, experimentem pequenas pausas. Façam uma pausa antes de responder uma mensagem. Façam uma pausa antes de reagir. Façam uma pausa antes de se apressarem. Na pausa podem sentir um sim ou um não sutil. Essa é a guia. A tranquilidade começa a parecer íntima em vez de vazia, como se algo confiável finalmente estivesse perto. Essa intimidade é sua relação com sua própria alma e com o Criador. Vocês viveram num mundo que os ensinou a buscar companhia fora, e a companhia é bela, mas a companhia mais profunda está dentro. Quando aprendem a sentar em silêncio sem medo, descobrem que não estão sozinhos. Estão acompanhados desde dentro. Por isso, muitos de vocês sentirão sua solidão se dissolvendo nos próximos meses. Não necessariamente porque suas vidas se encham de gente, mas porque sua vida interna estará habitada de amor. Nesse silêncio vivo, a incerteza já não se sente desconfortável. Não precisam resolver cada pergunta imediatamente. Não precisam forçar um plano. Não precisam empurrar clareza para fora da névoa. Podem permitir que a névoa esteja presente e ainda assim ser guiados. Essa é uma habilidade de frequência muito elevada. A mente na densidade odeia não saber. Entra em pânico, inventa histórias, agarra o controle. Contudo, a alma pode descansar no não saber porque está ancorada num conhecimento mais profundo que não requer detalhes. Alguns de vocês provavelmente começarão a notar que quando deixam de forçar respostas, as respostas chegam. Chegam como um saber gentil, como uma sincronicidade, como uma mudança tranquila no sentimento, como uma porta que se abre, como uma conversa oferecida, como uma linha de texto que casualmente leem no momento exato certo. Não estão sendo testados, estão sendo guiados. Seu trabalho não é esforçar-se por mensagens. Seu trabalho é tornar-se suficientemente tranquilos para que possam reconhecer o que já está presente. E à medida que o silêncio se torna um estado vivo, será mais fácil liberar o apego ao resultado e ao tempo, porque o apego é alimentado pelo ruído interno. Quando o ruído se desvanece, podem sentir a completude do momento. Isso abre a próxima porta, liberar o apego ao resultado e ao tempo. À medida que o silêncio se torna familiar, notarão que o aperto da espera começa a afrouxar. Muitos de vocês viveram como se sua vida estivesse em espera até que algo acontecesse, até a revelação, até que uma relação mudasse, até que as finanças se estabilizassem, até que seu corpo se sentisse diferente, até que o mundo estivesse em paz, até que se sentissem completamente acendidos. A espera tem sido uma energia pesada. A espera manteve seu coração inclinado para a frente, e quando o coração se inclina para a frente por tempo demais, cansa-se. Chega um momento em que sentem o custo de esperar e estão prontos para deixá-lo. O apego ao resultado coloca tranquilamente a realização à frente do agora. Sussurra ainda não. Mesmo quando a vida lhes está oferecendo algo gentil e real neste momento, pode ser muito sutil. Pode aparecer como impaciência ou como ansiedade, ou como verificação constante, ou como decepção por não estarem lá ainda. Contudo, quando olham de perto, podem descobrir que o que verdadeiramente buscam é um sentimento: segurança, pertencimento, amor, liberdade. E esses sentimentos não têm de esperar pelas circunstâncias. Surgem quando sua consciência está alinhada com a verdade. Há um tipo de trabalho interno aqui que é simples, mas profundo. A mente foi condicionada a acreditar que pode se assegurar imaginando o futuro. Ensaia cenários, negocia com resultados, barganha. Se isto acontecer, então estarei bem.
Contudo, estão aprendendo a viver desde uma mente incondicionada. Uma mente que não depende de qualquer resultado particular para permanecer aberta e amorosa. Isto não significa que não façam planos. Significa que a vossa paz não está armazenada dentro do plano. Podem fazer um plano e ainda assim ser livres. Podem dar um passo e ainda assim estar rendidos. Podem estabelecer intenções sem agarrar. Alguns de vocês notarão que no momento em que afrouxam o vosso aperto, sentem dor. Isto é natural. A dor é a liberação do velho contrato que tinham com o tempo. Podem chorar os anos em que se sentiram atrasados. Podem chorar os momentos em que pararam. Podem chorar a forma como tentaram forçar a vida a prová-los dignos. Deixem que esta dor se mova através de vocês como água. Não a dramatizem e não a suprimam. Quando a dor é permitida, ela se converte numa limpeza, e depois da limpeza, o momento presente parece mais espaçoso. Então, quando se sentirem agarrados a uma linha temporal, tentem sussurrar a si mesmos: não preciso saber o momento exato para ser sustentado. Depois respirem e suavizem a mandíbula, e suavizem os ombros, e deixem o vosso coração regressar ao corpo. Estão a aprender a viver dentro do momento, e o momento é onde vive a vossa guia. Alguns dias à frente sentir-se-ão rápidos e alguns dias sentir-se-ão amplos e lentos. Alguns de vocês sentirão como se estivessem a viver em múltiplas camadas ao mesmo tempo, porque o velho aperto linear está a afrouxar. Isto pode fazer com que queiram controlar o tempo ainda mais. Por favor, sejam gentis consigo mesmos. O vosso sistema estará a ajustar-se. Estão a aprender a viver com mais abertura, e a abertura pode parecer incerteza no início. Deixem que a incerteza esteja presente. Deixem que seja uma porta para a confiança. A paciência começará a sentir-se mais natural quando a vossa confiança no divino substituir a espera. Esta é uma experiência muito diferente de forçar-se a ser pacientes. A paciência forçada é frustração disfarçada. A paciência natural é paz. É o reconhecimento tranquilo de que a vida está a mover-se mesmo quando não conseguem ver o movimento. Surge uma confiança que assenta no presente onde nada parece inacabado. Deixam de vasculhar o horizonte à procura de provas. Deixam de contar dias. Deixam de perguntar quando, como se a resposta pudesse dar-vos paz. A vossa paz não está na resposta. A vossa paz está na presença que está aqui agora. Muitos de vocês estão a sentir que esperar era mais exaustivo do que o próprio desconhecido. O desconhecido pode estar vivo, criativo, cheio de possibilidade. A espera é pesada porque implica carência. Implica que algo falta e deve chegar para os completar. Queridos, não estão incompletos. Foram treinados para se sentirem incompletos, para que persigam, para que comprem, para que realizem, para que amarrem o vosso valor a resultados. Isto faz parte da velha densidade. Não é a vossa verdadeira natureza. Quando libertam a necessidade de ser completados por eventos futuros, a vossa energia regressa. Podem notar que a vida se move mais fluidamente quando deixam de verificar se está no caminho certo. O rastreio é a forma como a mente tenta sentir-se segura. Quer ver gráficos de progresso, quer ver evidência, quer medir o desenvolvimento espiritual como um projeto. Contudo, a vossa alma não cresce como um projeto, desdobra-se como uma flor. Abre-se quando as condições são corretas, e as condições são criadas principalmente pelo vosso estado interno, não pelo vosso horário externo. Quando deixam de rastrear, criam espaço. No espaço, a graça pode mover-se. Os resultados chegam em formas que reconhecem imediatamente, mesmo que sejam inesperados. Esta é uma das alegrias de viver sem apego. Quando não estão a insistir numa forma específica, o divino pode trazer o que é necessário da maneira mais eficiente. Às vezes pedem alívio e recebem um fim. Às vezes pedem conexão e recebem solidão que primeiro os cura. Às vezes pedem clareza e recebem uma pausa que dissolve a confusão. A mente pode não ter escolhido estes presentes, contudo, o vosso ser mais profundo reconhece-os como corretos. Durante as próximas semanas, pratiquem abençoar o momento presente mesmo que esteja desordenado. Abençoem-no estando aqui. Abençoem-no respirando. Abençoem-no notando uma beleza simples. Isto não é ignorar o que necessita atenção. É recusar fazer da vossa paz um refém do tempo. Quando conseguem estar presentes no meio da incerteza, tornam-se muito poderosos. Não da velha maneira do controlo, mas da nova maneira da confiança. E à medida que este apego ao resultado se afrouxa, encontrarão as vossas relações a mudar, porque as relações têm estado cheias de linhas temporais, papéis, expectativas e histórias. Quando deixam de esperar que as pessoas sejam diferentes para que vocês sejam livres, começam a vê-las de forma diferente, para lá do papel, da história e do comportamento. Isto abre a porta seguinte.
ver todos os seres para lá do papel, da história e do comportamento. Quando deixam de esperar que as pessoas mudem para que vocês sejam livres, começam a vê-las diferente. Isto não significa que ignorem o comportamento. Não significa que fiquem onde estão feridos. Significa que deixam de acorrentar o vosso estado interno à história de outra pessoa. Muitos de vocês têm estado ligados a pessoas através da forma como as conhecem. Através de memórias, através de decepção, através de esperança, através de ressentimento, através do papel que desempenharam na vossa vida. Os papéis são pesados. Os papéis fazem parte da densidade. Eles os mantêm presos no tempo. E queremos lembrá-los de que as relações serão uma sala de aula poderosa para a equipe da Terra. Algumas conexões se fortalecerão porque a verdade será falada com mais facilidade. Algumas conexões se desvanecerão porque se mantinham unidas por obrigação ou por velha identidade. Alguns de vocês sentirão dor quando uma dinâmica familiar mudar, e alguns de vocês sentirão alívio. Por favor, não rotulem nada disso como fracasso. É reorganização. É o movimento natural da consciência à medida que se eleva. As relações perdem carga kármica quando a narrativa cai. Vocês estão começando a sentir quanto espaço se abre quando já não ensaiam histórias sobre outros dentro de si mesmos. A história pode ter sido precisa em um momento, mas se vocês seguem repetindo a isso, os mantém congelados e os mantém congelados também. Alguns de vocês reproduzem conversas de anos atrás, e a reprodução mantém seu corpo tenso como se ainda estivesse acontecendo. Chega um momento em que veem quanta energia foi gasta no ensaio e decidem gentilmente parar. Alguns de vocês podem notar que o perdão acontece sem esforço quando já não há narrativa a perdoar. Isto é importante porque muitos de vocês tentaram forçar o perdão como uma atuação espiritual, e isso pareceu falso. O verdadeiro perdão não é uma declaração, é uma liberação de identidade. Quando o outro já não se mantém como aquele que fez aquilo, e vocês já não se mantêm como aqueles que foram feridos, algo se afrouxa. Ainda podem estabelecer um limite, ainda podem escolher distância. Contudo, o nó interno se dissolve. Esta é a liberação. Podem descobrir que ver os outros sem narrativa os liberta igualmente do próprio passado, porque a identidade se dissolve simetricamente. Ao libertar os outros de rótulos, libertam a si mesmos de rótulos. Por isso, a própria identidade se suaviza. Ao mesmo tempo, começam a ver que não são a soma do que fizeram, do que suportaram ou do que creram. São uma presença viva. São uma centelha do divino. Quando se sustentam dessa maneira, torna-se mais fácil sustentar os outros dessa maneira. Podem afastar-se sem levar a pessoa em sua mente. Assim protegem seu campo sem construir muros dentro do coração. Muitos de vocês notarão que quando param de maltratar os outros em sua mente, sua vida se torna mais leve. A condenação interna é uma vibração pesada. Embaça sua intuição, endurece seu corpo, mantém-nos em frequência mais baixa. Quando praticam ver a verdadeira identidade do outro, mesmo que brevemente, salvam-se do bumerangue do julgamento. Libertam-se da necessidade de punir ou de ser punidos. Libertam-se da necessidade de ter razão. E nessa liberdade, seu coração se torna um canal mais claro para a luz que vieram trazer. À medida que praticam ver além do papel, da história e do comportamento, podem se surpreender com a rapidez com que os velhos emaranhados se dissolvem. Alguns de vocês sentirão como se décadas de tensão se fossem em uma única semana. Alguns de vocês descobrirão que uma relação difícil se torna neutra porque já não alimentam a história. Alguns de vocês perceberão que certas pessoas só estavam em sua vida para ajudá-los a praticar esta mestria exata. Por favor, permitam-se ser gratos, mesmo pelos mestres difíceis, porque a gratidão sela a lição com amor. Alguns de vocês descobrirão que esta prática se torna muito prática em situações que parecem carregadas de poder. Tribunais, escolas, governos, locais de trabalho e sistemas familiares podem se ver enfrentando uma figura de autoridade, uma instituição ou um processo que se sente intimidante, e a velha densidade os faria ver apenas papéis: juiz, supervisor, mestre, pai, oficial, jurado, oponente. Contudo, sua liberdade se aprofunda quando lembram que por baixo de cada papel está a mesma presença da fonte, mesmo que esteja oculta atrás da personalidade por um tempo. Quando conseguem sustentar isso tranquilamente, deixam de ser uma vítima dentro de sua própria consciência e começam a sentir uma firmeza que nenhum papel pode lhes tirar. Isso não significa que esperem perfeição dos outros. Significa que se recusam a deixar que os papéis os hipnotizem a ponto de esquecerem o que é verdadeiro. Nos próximos meses, pratiquem ver através dos papéis sem tentar mudá-los. Seu campo mudará primeiro e então suas experiências seguirão.
E quando puderem ver os seres além da superfície, naturalmente começam a confiar no governo invisível da fonte porque deixam de crer que a superfície é a história completa. Isso abre a porta final, confiar na inteligência invisível que tem sustentado sua vida e este planeta mesmo quando as aparências gritavam o contrário. Queridos, quando conseguem ver além das aparências, quando conseguem repousar sem reação, quando conseguem liberar a necessidade de estar certos e a necessidade de controlar o tempo, chegam naturalmente à liberação final. Confiança. Essa confiança não é um conceito, não é pensamento positivo, não é uma decisão que forçam. É um lugar de descanso natural que se torna disponível quando deixaram de alimentar as velhas crenças que os mantinham temerosos. Surge uma confiança tranquila quando percebem que nada essencial foi perdido, atrasado ou mal administrado. No futuro próximo, o coletivo pode experimentar momentos que parecem caóticos na superfície. Alguns de vocês sentirão o velho reflexo de enrijecer, de prever, de preocupar-se. Por favor, lembrem-se do que estão aprendendo. A imprevisibilidade não precisa ser sentida como insegurança. Vocês são sustentados, vocês são guiados, vocês são apoiados. E as próprias mudanças que parecem desestabilizadoras no velho mundo, muitas vezes são as aberturas através das quais chega a libertação. A confiança amadurece quando vocês não procuram mais sinais tranquilizadores ou confirmação. Muitos de vocês foram treinados para escanear em busca de provas de que estão no caminho certo. Números repetitivos, mensagens, sonhos, toques intuitivos, validações externas, aprovações. Essas coisas podem ser doces, mas se dependerem delas permanecem ansiosos porque no momento em que cessam sentem-se abandonados. A verdadeira confiança não desaparece quando os sinais ficam calmos. A verdadeira confiança permanece porque está enraizada na presença dentro de vocês. Quando repousam aqui, não precisam que o mundo exterior os acalme. Vocês trazem calma ao mundo exterior. À medida que o estresse se estabiliza, o medo perde relevância em vez de ser suprimido. Surge uma confiança de que nada significativo foi atrasado ou perdido. Muitos de vocês carregam dor sobre o tempo, sobre anos perdidos, sobre oportunidades que pensam ter perdido, sobre amores que pensam ter arruinado, sobre erros que pensam não poderem ser reparados. Queridos, o divino não trabalha com sua linha do tempo da mesma maneira que a mente. O divino trabalha com a preparação e vocês estão prontos agora de formas que não estavam antes. Por isso, nos próximos meses podem ver cura acelerada, clareza acelerada, mudanças aceleradas. O que antes levava anos pode levar semanas, não porque estejam forçando, mas porque já não estão resistindo. Muitos de vocês sentem menos necessidade de olhar para fora porque algo estável já os sustenta. Essa é a revelação mais profunda que jamais receberão, que a presença do Criador sempre esteve mais perto que seu próximo suspiro. Quando lembram disso, deixam de viver como uma pessoa sozinha, em um universo hostil, e começam a viver como um ser dentro de uma inteligência viva. Ainda podem enfrentar desafios, ainda podem precisar fazer escolhas, contudo não estão sozinhos nessas escolhas, são acompanhados. Durante o próximo capítulo, deixem que sua confiança no divino se torne prática. Quando se sentirem sobrecarregados, retornem a uma verdade simples na qual podem viver: estou sustentado. Quando se sentirem inseguros, retornem a estou guiado. Quando se sentirem pressionados, retornem a não preciso forçar. Deixem que estas sejam chaves gentis, não afirmações que gritam, mas lembretes que sussurram. Deixem que seu corpo a sinta. Deixem que sua respiração desacelere. Deixem que seu coração suavize. Assim é que a confiança se encarna, não através de palavras, mas através de um sistema nervoso que aprende que é seguro relaxar no divino. A facilidade se aprofunda porque a imprevisibilidade já não se sente insegura. Muitos de vocês notarão nos próximos meses que podem mover-se através da incerteza com mais graça. Podem esperar sem pânico. Podem falar sem necessidade de vencer. Podem estabelecer limites sem ódio. Podem amar sem carregar peso. Podem servir sem sacrificar-se. Este é o novo tipo de força que se eleva na Terra. Uma força que não se endurece. Um poder que não domina. Uma clareza que não ataca. Por favor, lembrem-se de que a batalha entre a luz e a escuridão se resolve mais rapidamente quando deixam de dar à escuridão a dignidade de personalidade e quando deixam de dar à luz o peso da atuação. A luz é quem vocês são. É a natureza do seu ser. Não precisam prová-la. Não precisam lutar por ela. Simplesmente têm que deixar de acreditar na separação. Simplesmente tem que retornar ao amor como seu lar. À medida que os dias avançarem, verão o que quero dizer com isto.
Presenciarão velhos obstáculos se dissolvendo, verão a verdade elevando-se em lugares que não esperavam. Sentirão o próprio coração tornando-se mais aberto, e perceberão que a felicidade não é um futuro distante. É uma frequência que estão aprendendo a viver agora. Sua criatividade aumentará, sua intuição se aguçará, seus relacionamentos se reorganizarão. Seu sono pode aprofundar-se, seu corpo pode pedir mudanças. Honrem essas mudanças. São a linguagem da ascensão. Também há algo que queremos que lembrem. Quando o medo tenta convencê-los de que devem resolver tudo, a presença dentro de vocês pode aparecer externamente como o que precisam. Pode aparecer como uma oportunidade no momento exato em que seus recursos parecem escassos. Pode aparecer como um amigo que se comunica quando estavam prestes a desistir. Pode aparecer como um lugar seguro, uma pessoa útil, uma ideia clara, uma solução repentina, uma porta que se abre onde havia apenas uma parede. Vocês não estão destinados a viver por tensão, estão destinados a viver por conexão. Quando fazem contato com o próprio centro divino, a vida os encontra. Isto não é fantasia, este é a ordem natural retornando. Por favor, saibam quanto os amamos e os apreciamos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por escolherem o amor em um mundo que muitas vezes esqueceu o amor. Obrigado por sustentarem sua luz, quando teria sido mais fácil esconder-se. Estamos com vocês, estamos ao seu lado. Celebramos vocês com gratidão amorosa. Sou Mira.